Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da B3, que é o resultado da fusão da BMF Bovespa e da CETIP. Agora chama-se B3, que é Brasil Bolsa Balcão. E para você, se você esqueceu, esse programa você vai poder assistir em uma semana, depois que passar a semana, numa página no YouTube. Todos os programas de 2017 estão sendo colocados lá. Aí você pode ver a hora que quiser, o dia que quiser, porque é a internet, né? Não precisa ficar preso. Se você puder ver nesse horário, vê nesse horário. Se não, você tem outro horário para ver. Bem, ok, vamos ao assunto do programa. Eu já plantei muita árvore, eu nunca tive filhos, mas eu tive cachorro, que eu acho que é mais ou menos, não é a mesma coisa, mas dá trabalho, que eu imagino que filho também dê. E tem um ditado popular que diz o seguinte, vovó Belinha que me ensinou: a quem Deus não dá filhos, o diabo dá sobrinhos. Então, sobrinho eu tenho muito. Mas uma coisa que eu quero fazer e não consigo, ainda não consegui. Eu já escrevi muito mais do que um livro, mas eu nunca consegui escrever um livro. Até pensei, vou consultar meu entrevistado daqui a alguns, depois do programa. Até pensei, para não passar desta vida sem escrever um livro, pensei em pegar. Eu já escrevi milhares de artigos, seja um site, seja, enfim. Pensei em juntar um, não sei se isso pode ser considerado um livro, e fazer um só para fazer. Bom, essa introdução toda é porque eu estou hoje aqui com um escritor. Ele é jornalista e escritor, o que me deixa assim invejoso no bom sentido, porque se vocês veem a lista, ai, quase que eu me furo o olho aqui, de livros, ó, eu vou ler uma definição que ele mesmo deu aqui. Ele é jornalista, escritor, convivência, economia, agronegócio e commodities. Como produtor de conteúdo, editor, repórter em agência em tempo real. Achei legal que ele não pôs em real time, né? Jornais e revistas. Ele é formado pela USP com um mestrado pela FIA, Fundação Instituto de Administração. Instituto, obrigado. Gitânio Fortes é o nome do jornalista. Ele desenvolveu projetos para livro, vários, edições especiais, etc. Hoje ele trabalha numa grande empresa de comunicação, é a FSB, que acho que todo mundo que é da área conhece. Mas ele já trabalhou na Folha de São Paulo, na Agência Estado, na Abril e na revista especializada DBO. E tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 livros. Deve estar escrevendo mais algum. Gitânio, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Rashman. Eu Satisfação preciso, estar eu aqui. preciso que você me ajude, me incentive a escrever um livro. Então essa sua ideia é ótima. Eu Pegar os acho artigos, pegar fazer os uma artigos, coletânea. compilar, é um caminho. Será que Eu depois eu me recomendo. animo a escrever? Porque eu tenho uma ideia, eu ia uma vez escrever, comecei a escrever, Uhum. um- uma pergunta que todo mundo me fazia. Por que você é jornalista do agro? Exato. Eu nasci no Brás. Eu vi boi e já era grande, entendeu? Não tem nenhuma relação. Aí eu comecei a escrever. Mas aí um colega seu, não vou dar o nome, mas trabalha com você na FSB, foi muito assim, ó, balde de água fria. Falou, Rex, quem vai se interessar por isso? Você e quantos mais? 2 ou 3? Aí Mas eu acho você que pode tirar uma porque você sabe muito bem do que eu estou falando. Ó. mas esse setor do agronegócio, Resh, eu acho que ele tem uma vantagem, que são os princípios básicos da economia Hum. na sua pureza, né? Mais perto da sua pureza. Então eu acho que tem um interesse para quem não conhece e quer começar a se inteirar do assunto economia, o agronegócio é o caminho é, seguro para a pessoa entender oferta, demanda, especulação com o clima. Hum. Existem vários elementos aí que, dependendo dos artigos que você escolher, que eu acho que podem ter um interesse Pois mais é, amplo, mas sim. o assunto hoje não sou eu estava só brincando aqui, porque o que me interessou no agro, quando eu comecei lá no Estadão há muitos anos, é que eu trabalhei com artes, espetáculos, mas eu queria Uhum. entender a economia. E o caminho que apareceu, você sabe que a gente não escolhe muito o que quer, né? É verdade, no meu caso Foi também o foi agro. assim. E o agro é economia, no seu sentido mais puro, né? Se Exato. você pegar, por exemplo, uma história que você sabe,
Como é que foi feita a Bolsa de Chicago? Os caras iam lá, levar o produto, ninguém pagava nada. Não, isso não precisa contar aqui, acho que ele já sabe. Como é que começou essa história de você escrever livros? Tem muitos aqui, depois eu pergunto. Sabe que até preciso dar o crédito para a pessoa, né? Uma vez eu estava numa viagem com Alberto Laborne Vale Mendes, que é selecionador de Nelore, criador de Nelore. E eu já conhecia, já o tinha entrevistado algumas vezes. E ele virou para mim: Gitano, você precisa escrever um livro sobre a vida do Dico. O Dico é o José da Silva. Qual que é? Tenta aqui? Não, então, esse está esgotado, esse não tem. Ah, o Dico esgotou. O Dico foi um sucesso e esgotou a edição. E ele falou: você precisa escrever um livro sobre a vida do Dico. Que ninguém fez esse trabalho ainda, o Dico é um cara extraordinário. E é mesmo, né? O Dico ele foi o peão da família, que trabalhava com a família Rodrigues da Cunha, e que foi para a Índia, naquela grande importação do início dos anos 60. Exato. Passou lá na Índia praticamente 2 anos, percorrendo as fazendas, selecionando gado Nelore, gir, enfim, búfalos também. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Essa sugestão o Alberto me passou em 89, né? Numa viagem que a gente fez junto. E em 2000 eu entrei em contato com nosso amigo comum, Carlos Alberto, da Carlão. Public, grande Carlão, Isso. Carlão da Public. E falei com ele: olha, tem esse projeto que eu tenho há muito tempo, Public tem um relacionamento muito grande nessa área, será que a gente pode fazer junto? E o Carlão se entusiasmou. Na época, na Public também eram sócios do Fábio Fattori, e o Newton Cândido, que era grande amigo do Dico, né? E que se entusiasmou. Até o Newton fez o prefácio do livro, que ele disse que o Dico é o Pelé do Nelore, né? O que o Pelé representa para o futebol, o Dico, em conhecimento e vivência, representava para a raça Nelore. E aí se viabilizou o livro, foi o primeiro trabalho, e logo surgiu a oportunidade de fazer outros, né? Sim, mas eu quero que você explique, por exemplo, escrever sobre uma pessoa, sobre o Dico. Que foi o caso. Como é que se pesquisa? É entrevista das pessoas que conheceram? Porque ele não tem documentos da vida dele. Ele até tinha bastante coisa, muita fotografia, o relato dele mesmo, né? E aí, é claro, esse complemento, né? Você pesquisa em publicações da época, né? As entrevistas. Exato. E na época eu trabalhava na DBO, o que facilitou muito, né? Porque a DBO, eu diria hoje, a principal revista especializada em pecuária. E na época também existia os arquivos da Revista dos Criadores, né? Sim. Que também dedicou muitas coberturas. Passei por lá também. Na ABC. Exatamente, na ABC. E, enfim, e conversas com quem conviveu com o Dico. O próprio Alberto Laborne Vale Mendes foi alguém que o Dico cooperou muito no início da seleção dele, né? Com consultoria. Então, e aí você consegue contar a história dessa pessoa, né? Então foi uma experiência Ele muito... era o quê? Era o famoso de olhar e o animal e... até Porque eu estava lendo título... outro aqui, do B, acho. Isso, até o título do livro é O Dono do Olho, né? Porque o Dico, ele conta, ele tinha esse dom mesmo, né? Ele dizia que observava um bezerro e visualizava aquele animal como ele ia ficar adulto. E ele tinha essa, por exemplo, em sugestões de acasalamento, né? Com o Seu Torres antes, com o Zé Carlos Prata Cunha depois, eles conversavam assim: bom, que tipo de animal a gente pretende para a criação? E aí o que o Dico dizia é que ele visualizava o produto que se daria de uma matriz com um determinado touro. E era um dom mesmo, porque ele até brincou comigo numa conversa que a gente teve lá em Araçatuba. Ele brincou: olha, se eu disser para você que eu acertei todas as vezes, eu estou mentindo. Mas
acertei bem mais que a metade. E a gente sabe, né, que acertar bem mais da metade na vida já é um ganho, né? Barros, que baita ganho, se quiser 50-50. E então era isso, quer dizer, ele olhava o animal e falava, cruza esse com esse. Com esse o produto vai ser assim. Que Claro, interessante. a genética não é 100% precisão, porque, claro, entram fatores ambientais, entra uma série de outros, uma série de questões. Mas ele realmente tinha esse dom, essa capacidade acima da média. Curioso isso. Bom, nós vamos ao intervalo já. Eu converso Tá bom. com o Gitânio Fortes, o Gitânio é jornalista, escritor. Então, pelo andar da carruagem, não vai nem dar tempo da gente falar dos livros que ele trouxe aqui, mas alguma coisa a gente vai falar. Se for o caso, se marca daqui um tempo uma outra conversa. Vamos ao intervalo e volto já. Ok, você assiste o programa Mercado Futuro, converso com o jornalista e escritor Gitânio Fortes para falar dos livros que ele escreveu. Eu nem perguntei a você que horas que você escreve, porque o DBO é uma revista feita por pouca gente, todo lugar é feito por pouca gente. Então você escrevia quando? Fim de semana? É verdade, eu aproveitava, principalmente fim de semana, né, Resch? E alguns períodos, algumas folgas, assim, para me dedicar. Porque além de tudo você tem família, tem ambiente em casa, tem filhos, né? Não, porque eu trabalhei numa TV, na Bandeirantes, não posso dizer isso publicamente, mas tinha uma certa pessoa lá que me dizia que o cara não tem ambiente em casa, ele ia domingo, folga, ia todos os plantões, mas não é o teu caso, certo? Não é mesmo. Então, bom, nós estamos falando disso. Hoje em dia, por isso que eu estava te perguntando bastante sobre o Dico, que é um livro que não está aqui. Infelizmente não, porque... Porque hoje, com esse negócio de genômica, os caras fazem ultrassom para ver o tamanho, né? Essa figura ainda tem importância, tipo... Eu acho... Tipo o olho do dono, o dono do olho, sei lá. Até a gente brincou no título do livro que era o dono do olho, né? A história de José da Silva, o Dico. Eu acho que cada vez mais o selecionador, o pecuarista tem mais recursos para avaliar o rebanho, né? Então você tem, além da genômica que você mencionou, você tem as DEPs clássicas, né? As predições genéticas para uma série de características. Mas em certos momentos em que você tem reprodutores equivalentes, a decisão eu acho que se dá com essa arte, né? Então eu acho que ainda existem oportunidades para os dicos, né? Mas até pela própria evolução, né, Resch, da formação de quem trabalha no agro, aquela presença intuitiva, aquela pessoa que se deixava levar quase que pelo instinto exclusivamente, isso diminuiu bem, né? Porque o pessoal tem formação técnica, muita gente de curso superior, e é claro, com essa bagagem toda você dá muito mais informação para um certo peso maior para a informação objetiva, calcada em números, do que simplesmente numa impressão até subjetiva. Mas o que eu acho que tem valor no caso do Dico, no caso do Mário Borges, que foi outra pessoa que eu tive a oportunidade de biografar, e o Benedito Ferreira também, é que eles não se deixaram levar só pela estética dos animais, que durante muito tempo, na minha opinião, foi um prejuízo para a pecuária, né? Então você tinha as grandes exposições e o pessoal ficava observando como era a entrada da orelha do animal, enfim, questões que não tinham relevância econômica alguma, né? E essas três pessoas não, eles tinham essa preocupação até por uma questão de mercado, né? Num certo período, mas eles tinham uma preocupação de acrescentar características econômicas a esse trabalho. Então, animais de boa carcaça, de desenvolvimento precoce. Então, você vê, o Mário Borges trabalhou muito tempo com o Jonas Barcelos, da Fazenda Mata Velha, o B com o Jaime Nogueira Miranda, e depois com o Jaime Santos Miranda, e aí você tem grandes reprodutores como o Gin de Garça, o Luigi de Garça, que o B participou desse trabalho, né?
Quer dizer, Então, eles tinham comprovação, inclusive. Né? exatamente. Então você vê que é algo que no princípio não era quantificado como é hoje, com as ferramentas que a gente tem de informação de diferenças esperadas na progênie, as DEPs, a genômica, como você falou. Mas eles, eu acho que foram os grandes precursores de todo esse movimento que a gente tem hoje de uma pecuária mais tecnificada. Duas coisas que eu queria te falar. Eu acho que antes de você, não, se você nascer também não. Na primeira Expo Zebu que eu fui, eu fiquei impressionado com o tamanho dos animais, dos touros e tal. Hoje é outra conversa. Não tem nada que nunca cabia aqui nesse estúdio, mas ó, era um bicho enorme, comprido, alto e tal. Mudou mais muito. alto que comprido, né? Mais alto que comprido. Mudou muito. Isso me impressionou. Se você quiser comentar, porque eu sei que pecuária tu é bom demais, né? Muito melhor do que eu. E a segunda coisa é que recentemente teve um pecuarista aqui, que eu acho que tem até uma certa tradição, que é o Zé Luiz Niemeyer. Sim, grande criador. Terra E que boa. também, com quem o Dico conviveu bastante também. Pois é, ele passou mais da metade do programa dizendo o que ele faz, porque ele está no meio de São Paulo, ele tem cana, está cercado ali. Está cercado por atividades ultra Ele falou rentáveis. que os últimos anos dele, a vida dele, mais do que pecuária, ele falou que você pensa que eu fico olhando o boi, é gestão, que é o que você está falando. Exatamente. É isso mesmo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E os animais mudaram, né? Quer dizer, hoje tem que ser largo, gordo e nada de comprido e alto, né? Exatamente. Mudou mesmo, né? Mudou. Eu acho que hoje se dá muito mais valor à precocidade. E é claro, no caso da pecuária brasileira, em que você tem ainda determinadas regiões com pasto mais alto, você tem que ter um animal que tenha uma conformação, que tenha um equilíbrio, que permita que ele tenha uma boa criação a campo, né? Eu gosto muito da definição do Luiz Otávio Campos da Silva, que é pesquisador da Embrapa, que aqui no Brasil a gente tem uma condição ímpar de fazer não só o boi verde, como o boi verde e amarelo, né? Então você ter o boi no pasto a maior parte da sua vida, mas a terminação fazer no confinamento. E que aí você tem a chance de terminar melhor, de atender um público mais específico, preocupado com qualidade de carne. E para isso você precisa ter uma genética que garanta a primeira etapa da criação, né? Senão você consegue, só no confinamento, com condições controladas, você não precisaria ter uma raça adaptada aos trópicos, né? Ou raças adaptadas aos trópicos, porque a gente fala muito no Nelore, porque o Nelore é a esmagadora maioria, né? Mas a gente tem outras raças zebuínas que contribuem muito com a pecuária brasileira também. Tem, na área de leite se fala muito hoje em giro leiteiro. Exato. Girolando, mistura de giro com holandês, exatamente. O Brasil é um país incrível. Agora me falaram, não sei, eu acho esquisito. Recentemente me falaram, eu vi numa feicorte um animal esquisitíssimo, chamado Belgian Blue. Exato, com a sua múltipla musculatura. Pois é, ele é só... Alguém veio aqui e disse que está voltando o Belgian Blue, porque ele não deu muito certo aqui no Brasil. Né? Era aquilo que eu estava comentando sobre as características, né? Eu acho que se houver um projeto específico em que você já tenha mercado para vender essa carne, em que o rebanho tenha condição controlada, tudo bem, né? Mas assim, em condições normais de temperatura e pressão, é mais difícil a adaptação de um gado com essa característica. Vou falar um pouco aqui, eu estou fazendo uma entrevista sobre pecuária, né? Que é o assunto dos meus primeiros livros, realmente. Todas as letras realmente. da Nelore, esse é do B. Todas Esse as é do letras B. do Nelore, a Caminhada de Benedito Ferreira, o B. É uma parceria de você com o Com a Publica. Os 3 primeiros livros foram, né? E todos eles são ilustrados? Eu não vi todos. Todos né? são. Esse todos é o B? São. Esse é o B. Esse é o B. No Expo Zebu, que você conhece bem, você é frequentador lá de Uberaba. Não, eu ia... Não vou mostrar o B porque o Josivaldo não está prestando atenção, então não vou mostrar o B. Estou prestando atenção em tudo. Já vamos para o intervalo. Então, depois a gente escolhe o que vai falar. Aqui ao meu lado, o jornalista e escritor, e ele é um grande jornalista da área de pecuária, conhece tudo. Porque eu falo muito de pecuária, pecuarista, mas
Eu tenho a impressão que o Gitano, até pelas publicações que ele passou, Folha, a Gestado, DBO, eu saio pouco do estúdio. E quando você é repórter de um grande veículo, você vai até os locais, conhece as pessoas. O trabalho é parecido, mas não é igual. Vamos ao intervalo, eu volto já com o Gitano para o último bloco, infelizmente já. Ok, muito boa tarde. Você está assistindo o programa Mercado Futuro, você chegou agora. Meu entrevistado é o jornalista e escritor Gitano Fortes, hoje fazendo um projeto que não vou perguntar qual é, mas é na FSB Comunicação. Ele escreveu alguns livros sobre personagens. Eu estava lendo hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, justamente o do B, eu acho. Deixa eu ver se foi o do B. Foi. E eu percebi que você, não sei se é no caso porque é um personagem, mas o que eu comecei a ler é uma... Você escreve meio romanceado, é como ler a história mesmo de uma história, independente de ser um personagem real. Você romanceia um pouco, ou é a dura realidade só? Não, eu procuro escrever, Hash, é como se eu estivesse contando para um amigo, né? Pô, eu vou encontrar o Hash lá no Embu, né? Onde ele tem uma linda casa, recebe os amigos bem. Então eu vou contar a história do B para o Hash. Então eu procuro a linguagem que eu usaria com bem coloquial, você. Exato, eu procuro passar para o texto dessa forma. É legal, porque fica gostoso, né? Quer dizer, fica atraente para ler. E acaba refletindo a personalidade de quem é retratado também. Né? Me conta aí, eu não conheço, Mário Cruvinel Borges. O Mário Cruvinel Ele é um Borges. dos Borges da família Borges mineira? Da família mineira, né? Tradicional. Família Borges, família Cruvinel também. Infelizmente faleceu há pouco tempo. E o Mário, ele profundo conhecedor de pecuária, foi juiz de várias exposições e ele era conhecido como lapidador de rebanhos, né? Ele era aquela pessoa que você, como pecuarista, como selecionador, você já tinha alcançado um nível altíssimo, achava que não tinha mais para onde ir. Não, chama lá o seu Mário, porque o seu Mário vai descobrir como eu posso ainda era um me aprimorar. especialista de lapidador mesmo. Lapidador mesmo. Tanto que quando saiu o livro do Dico, né, que foi o primeiro livro que eu escrevi, o Jonas Barcelos, a quem o Mário Borges prestou consultoria durante vários anos, chamou o Carlão da Publica: olha, eu gostaria que vocês fizessem um projeto parecido com o que vocês fizeram do Dico, com o Mário Borges. Então esse projeto aí foi até patrocinado pela Fazenda Mata Velha. Ele foi à Índia, o Mário Borges, tem uma foto também dele na Índia em 80. Quando o pessoal você já foi sêmen de lá. Não. É uma grande vontade que eu tenho. Cara, você sabe que lá a vaca é sagrada, né? Exatamente. Os caras não criam, é difícil você achar. Você já conversou com quem foi lá? Então, os indianos não criam da forma como a gente tem aqui, mas eles permitem que os estrangeiros criem, né? Eu não sabia disso. Então, tanto que há selecionadores brasileiros atualmente na Índia com projetos lá de seleção e estão trazendo de lá material genético, né, para uma nova refrescada de sangue, como o pessoal diz aqui na criação. Você acha, isso é polêmico, você acha que precisa trazer isso mesmo? Uma questão, eu acho que qualquer ingrediente novo que seja capaz de aprimorar é bem-vindo, Hash. Claro que o Brasil chegou num grau de excelência que a gente já teve, nos últimos 30 anos, várias notícias de comitivas da Índia que vieram aqui buscar genética para levar de volta para lá. Que isso prova a qualidade que a gente chegou aqui. Mas como é até o pessoal com muito conhecimento daqui que está lá, eu acho que lá eles têm condição de identificar também eventuais contribuições. Deve ter. Eu imagino, né, que em 2017 seja muito menos do que havia em 62 ou mesmo nos anos 80, né? Mas é possível, eu acredito que seja possível sim trazer algo que contribua. Deve ter, tinha gente. Deve ter, não é só pecuária, viu, que o Gitano escreveu. Ele escreveu várias coisas, mas eu tô aqui sobre café. Isso aqui foi comemoração do Conselho Nacional do Café. Exato, foi uma publicação. Quarto de século. Quando se completou um quarto de século. Em 2007 já tem 10 anos, né? Já tem um tempinho. E basicamente conta a história do CNC. Exatamente, do Conselho Nacional do Café e da política cafeira nesse período, né? Que é um assunto que você conhece muito mais do que eu, né, Regi? Mais ou menos.
E que Eu é conheço- apaixonante, né? O mercado de café, até pela história da economia do Brasil, né? Durante muito tempo nós dependemos desse produto, né? Sim. Café bancou a industrialização. É. São Paulo é o que é hoje por causa do café. Por causa do café. Eu tenho uma história folclórica disso aqui, de um ex-colega seu. O CNC fazia umas reuniões, às vezes umas assembleias, e um personagem aqui do CNC, o Amaral, ele não deixava a gente entrar, tirava a gente da É sala. verdade. na hora Ele da- tinha esse talento, eu também. Também Na- tive oportunidade de ser desconvidado de reuniões por ele. Uma vez eu estava lá com outros colegas jornalistas, e o Amaral ali na porta esperando. Vai, Rex, vai, sai, vai lá pra fora que a assembleia é fechada. Eu saí, mas um colega teu não saiu. De repente o Amaral pega um japonesinho. É o Tomás, né? O Tomás, da Tomás, Agência Estado, grande amigo baixinho, também. bem pequenininho, anotando tudo que estava. Essa é uma história, não deve estar no livro do café, mas o Tomás furou o bloqueio. Cara, 2 minutos de programa. O Boi Brasileiro, do que se trata? Você e o Fernando Iassu. Que é um grande amigo também. Nossa, grande figura. Esse trabalho, O Milagre do Boi Brasileiro, é uma síntese, né, de um grande processo de transformação, né, acho que você também que eu acompanha. estava falando ali. Exatamente. Porque o Brasil era importador. Essa capa ele é belíssima. É muito, muito inspirada, né? Dá para mostrar aí, Josivaldo? Pode falar aqui, quando mostrar, Tite. Então, e esse livro ele conta como o Brasil passou de importador, né, de carne Legal, bovina obrigado. nos anos 80, no início dos anos 80, para ser o principal Fornecedor de carne do mundo, gente- ao lado da Índia hoje. Né? A gente comeu, você é da minha geração, a gente comeu carne de Chernobyl. Pois é, né? Lembra que importava carne de qualquer lugar, porque não tinha, né? Exatamente, não tinha. Então, isso aqui é exemplo da evolução. Gente, temos 1 minuto de programa, tem muitos livros. Você quer, se alguém quiser esse livro, é só falar com a Public. Então, Porque tem da Public, tem da ABC. Exato. Associação Esse livro Brasileira dos Criadores. foi comemorativo aí também dos 90 anos da ABC. Esse é belíssimo, Raiz da Pecuária. Esse livro realmente Os Caminhos do Boi do Brasil. É inglês, português. E tem muitos outros, mas não dá tempo. Já acabou meu tempo. Já acabou? Já. Eu queria agradecer a oportunidade desse bate-papo, de ter lembrado tanta coisa. Mas vamos tantas marcar outra pessoas. conversa. Vamos marcar sim. Aí a gente fala um pouco mais de agricultura aí. Então, Eu escrevi menos sobre agricultura, mas escrevi também. Também escreveu? Também. Olha aí. Tá bom. É assim, o tempo passa, voou. Muito obrigado a você. E quando a gente está fazendo o que gosta, o tempo passa rápido. Passa rápido, né? Eu costumo dizer aqui o seguinte, por mais problema que tem, quando fecha a porta do estúdio, cara, eu esqueço tudo. Olha lá, acabou, já de novo. Obrigado. Espero Obrigado. te ver em breve aqui. Assim Gente, será. até o próximo Mercado Futuro. Obrigado pela atenção, até lá. Até.